Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. A gente tem a oportunidade de voltar, estar na presença de Deus, ler a palavra, orientar, ajudar, orar pelos irmãos e aconselhar no que diz respeito ao novo dia. É sempre bom a gente começar tendo a orientação de Deus. É muito bom e necessário mesmo buscar a orientação do Senhor, orar, suplicar o conselho do Senhor para recomeçar nossas atividades. Nós vamos meditar hoje em Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos aqui meditar nos versículos 10 a 15. É uma leitura importante para nós, pequena, mas de muita importância, porque fala dos costumes do povo de Deus e da oportunidade da gente. Ou seja, fala da época dos judeus, da antiga aliança, e fala da nossa comunhão. Então, vamos ler e aproveitar o nosso tempinho. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote ao santuário e oferecido pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma instrução com respeito ao culto na antiga aliança. Os sacerdotes eram instruídos a oferecer vários tipos de sacrifícios. Os principais eram o sacrifício de holocausto e o sacrifício pacífico. O holocausto era um sacrifício que era inteiramente queimado, porque aquele sacrifício, aquele animal que era trazido para ser oferecido, era uma substituição da vida do pecador. Em termos de substituição, quando se tratava no dia da expiação, o sacerdote trazia os representantes do povo e colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, sobre o corpo daquele animal, transferindo de uma forma simbólica os pecados do povo para o animal. E depois fazia aquele holocausto, incinerava, queimava totalmente o animal. Isto é um holocausto. Então tinha o holocausto do dia da expiação, era um holocausto pela nação inteira. Mas toda pessoa, cada indivíduo, poderia oferecer o seu holocausto. Ele estava inseguro, tinha consciência que havia desagradado a Deus, ofendido a Deus, pecado, então levava um holocausto. Este sacrifício era o seguinte: o sangue era aparado para fazer a aspersão, para aspergir, para fazer ali um ritual com o sangue, mas o animal era queimado, ninguém aproveitava nada daquele animal. Agora, o sacrifício pacífico passava a ter uma grande importância, porque o sangue era parado do mesmo jeito, era tirado do mesmo jeito para fazer a aspersão, mas o animal, muito bem tratado, muito bem preparado, era consumido pelos que ofereciam o sacrifício
no aspecto de realizar, portanto, sacerdotes e levitas, e o que oferecia no aspecto de reconciliar-se com Deus. Ou seja, eu vou levar um holocausto pacífico, ou melhor, um sacrifício pacífico para o tabernáculo, para o templo. Então, a minha família, os meus amigos, as pessoas que estão comigo vão comer daquele sacrifício. Por isso é que chama sacrifício pacífico. Ou também é chamado de um sacrifício onde você se satisfaz ali com os amigos, com as pessoas. É uma refeição. Isto, o símbolo mais perfeito desta refeição era na Páscoa, que tinha uma festa de duração de 7 dias. Então, o resultado, meus amados, é que aqui na leitura nós aprendemos um pouco da antiga aliança. Temos, aqui o escritor diz, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Sacrifício pacífico, todos têm direito de comer. Os que oferecem, os que servem ao tabernáculo e quem leva. Este holocausto, ninguém tem direito de comer. Então, porque os corpos dos animais, cujo sangue é oferecido, trazido pelo sacerdote para o santuário, esses corpos são queimados fora do arraial. Os corpos são queimados. Por isso também Jesus, para santificar um povo pelo seu próprio sangue, ou com o seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Uma referência ao Calvário, onde Jesus foi crucificado fora do perímetro da cidade de Jerusalém. E no versículo 12, aqui, ele diz, no versículo 13, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Foi terrível para aqueles discípulos, para quem seguia a Jesus, da Galileia, da Itureia, das regiões do Jordão, de todos os lugares. Foi terrível a experiência de verem Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de José, o Filho de Maria, aquele que não tinha um crime e todos sabiam, ser condenado à morte, levar a cruz e ser crucificado entre 2 ladrões, para cumprir as Escrituras, que ele seria contado com os malfeitores. Aqui era um vitupério, era algo terrível, era uma experiência dolorosa, muito confusa para aquelas pessoas. Então, no versículo 13 diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o vitupério, sofrendo o horror da sua vergonha, o horror do seu sofrimento, o horror da sua afronta. Era um sofrimento, uma forma de participar. Muitos ficavam muito distantes, não suportavam e tal. A religião dá uma enfeitada legal e fazem a mãe desmaiando. Absolutamente natural as pessoas desmaiarem. Homens também desmaiam diante de muito terror, diante de muita dor, de muita aflição. Homens desmaiam, homens caem. Agora, a explicação que o escritor dá no versículo 14, porque aqui nós não temos cidade permanente. Aqui nós não temos cidade permanente. Aqui nós não temos segurança. Nós buscamos a segurança e essa segurança está em Jesus. Então saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque ele saiu da sua glória, ele saiu do céu de gozo, ele saiu do reino celestial e veio para cá para sofrer o nosso vitupério, para sofrer a nossa morte, sofrer a nossa angústia. Além de sofrer a nossa angústia, passar pelas injustiças que passou. E o versículo 15, ele diz,
Portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus. Ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A maior e a melhor maneira de servir a nosso Senhor Jesus Cristo é confessar o seu nome, dar testemunho do seu poder, levar a sua palavra, falar para quem for possível, para quantos for necessário, na nossa experiência do dia a dia, falar do amor do Senhor, levar a mensagem do Senhor, a palavra da graça, a palavra da paz, a palavra da reconciliação, a mensagem do nosso Deus para o coração humano, muitas vezes dolorido, sofrido. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos ensinar a andar sempre na sua santa presença. É Ele quem nos perdoa nossas iniquidades, é quem nos sara, é Ele quem tem realmente a resposta e a solução para a nossa vida. Deus abençoe os meus amados irmãos cada dia e hoje especialmente tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua igreja, Senhor. Abençoa os meus irmãos, dá, meu Senhor, necessário a cada um, consola os que estão tristes, alegra os que estão desanimados, dá, meu Senhor, a tua proteção, encoraja o teu povo para andar, meu Senhor, na tua presença mais um dia. Nos concede, Senhor, a graça, o vigor, o fervor e a coragem, Senhor, para sair do nosso lugar, da nossa condição e posição, para irmos, meu Senhor, fora, para irmos, meu Senhor, ao encontro daqueles que estão sofrendo. Amado Pai, nos dá graça para falar do amor de Deus, nos dá, meu Senhor, a graça e a comunhão. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!